Pronto, pessoal, estamos gravando, tá? Quem tiver alguém aí que se oponha à gravação, por favor, fale agora, ou cale-se para sempre. E aí, Professor, vamos acho que seguir, ninguém tá não, né, bom? professor? Não, mas eu tenho que repetir isso toda a vida para não dar problema, entendeu? Porque Mas se eu não repetir, aí não é melhor ninguém discutir não, caso que a gravação é melhor para aqueles que pedem e aqueles que estão assistindo agora. concordo plenamente. Mas entenda, ó, se lá no futuro, por exemplo, um aluno de vocês pegarem, não dizendo que alguém vai fazer isso, entendeu? Eu estou me precavendo só. Se algum de vocês pegar e simplesmente, reprovei na cadeira do Dário, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa para prejudicar ele. Aí, se tem alguma aula eu não perguntei, aí a pessoa pode chegar e dizer, olha, Secretaria de Educação, alguma coisa do tipo, eu não permiti a minha gravação aqui, eu sou menor de idade, não sei o quê, e aí já viu, dá problema. Então, toda vida eu tenho que perguntar e já depois de começar a gravar, justamente para me proteger de qualquer tipo de... É só precaução, na verdade. Mas não se preocupe com isso, não. Verdade. Viu? Valeu, professor. Valeu. Renderizado no YouTube é ruim mesmo, verdade. Pois é, Cauã, mas justamente você está falando, né? Porque tu não iria querer. Até quer, o pessoal até quer, mas é porque caso, para não poder, não conseguir usar isso contra mim, também, em algum momento. A pessoa do contra tem a pessoa desesperada, né? Eu precisando de nota, preciso ameaçar aqui alguém. Atualizado, sim, sim, sim. Vamos cancelar. Aí vai fazer uma diferença grande na minha vida, viu? Se me cancelarem. Não. Não sei. O meu tá normal aqui. Vamos lá, pessoal. Eu vou apresentar aqui para vocês, tá bom? Vamos começar. Qualquer coisa, eu falei no microfone. Ô, Miqueias, eu não posso realizar o seu sonho de ser cancelado, não. Mas o de ser reprovado eu consigo, viu? É bem rasinho. Bem fácil, né, professor? Bem facinho. Tu é doido. Pessoal, vamos lá. A gente viu, a gente estava vendo nas últimas aulas que existem os circuitos elétricos, né? Deixa eu pegar o pincel aqui. E aí o circuito elétrico ele é composto por fontes de tensão, que o terminal positivo, normalmente o vermelho é a barra maior, e o negativo, normalmente é o fio preto, é a barrinha menor, né? Existem resistores, que são representados assim ou assim, tanto faz, tá? Que compõe também o circuito, certo? Eu vou usar esse aqui, ó. E existe o condutor, né, que é por onde a corrente elétrica passa, tá? Vou colocar esse circuitinho aqui, ó, só com um resistor mesmo, para a gente ver. E a gente aprendeu, uma das coisas mais importantes que vocês vão ter que levar para a vida inteira é justamente... Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu não perguntei, mas vocês estão me ouvindo bem, né? Estou. Ótimo. E o que acontece que a gente aprendeu, uma das coisas mais importantes da gente salientar é que a corrente elétrica que passa pelo circuito, ela sempre sai do maior potencial, que é o positivo, e vai para o menor potencial, que é o negativo. Certo? Sempre assim. Lembra da história da gravidade? Em cima tem uma maior altura e embaixo tem uma menor altura. Tudo que você solta no campo gravitacional sai da maior altura e vai para a menor altura. Certo? Isso aqui vocês acho que ainda vão aprender. Tá? Isso aqui é uma energia potencial gravitacional, usada nessa matéria. Tá? E tudo isso aqui pode ser transferido para os circuitos elétricos. É só imaginar como o ponto mais alto sendo no correspondente elétrico dele, sendo positivo,
e o ponto mais baixo, que o corpo cai, o negativo. E a corrente elétrica é justamente esse percurso que o corpo faz, tá? Isso é a corrente elétrica, tá bom? E por onde é que ela passa? Pelo fio condutor, pelo resistor, tá bom? Ela sai daqui, ó, passa pelo resistor e completa o circuito aqui. Certo? Alguma dúvida quanto a isso, pessoal? Não? Ótimo. Vamos para o próximo slide. Eu esqueci de abrir vários slides. Deixa eu abrir logo vários slides aqui. Para a gente já começar a trabalhar. Seguinte, beleza. E aí a gente vai começar a trabalhar com os circuitos. E aí o que, é que a gente faz com o circuito elétrico? A gente analisa o circuito para entender como essas grandezas estão distribuídas nele. Tá? Deixa eu tentar fazer uma analogia com algo que a gente conhece bastante. E, por exemplo, um liquidificador, pronto, um ventilador. Um ventilador nada mais é do que isso aqui. Ó. Você vai ter uma fonte de tensão alimentando o ventilador. Eu vou representar aqui por uma fonte de tensão CC, mas não é, tá? É uma fonte de tensão CA, mas suponha que seja. E você tem conectado essa fonte. Eu vou primeiro fazer como é que a gente vê, né? Desse jeito aqui. Você tem aqui na parede da sua casa, você tem uma tomada. Vocês estão vendo desenho técnico, né? Já sabem as vistas, a perspectiva isométrica, Cavaleiro, já viram isso aí? Não viram ainda? A gente tá no básico ainda, Dário. O que é que vocês viram lá? Só para eu ter uma ideia. Só para saber mesmo. Só mesmo o básico que a gente já viu no ensino fundamental. Geometria, basicamente geometria. Ah, sim, tá certo. Suponha que isso aqui é um ventilador, tá, pessoal? Faça um esforcinho aí para imaginar que isso aqui é um ventilador. No 3, certo? No 3. E aí, o que acontece? Aqui no ventilador você tem o quê? Você tem um fio. Aí eu vou desenhar bem grande aqui só para a gente ver, mas não precisa, tá? Não é esse tamanho real, claro. Vou desenhar grande só para a gente ver. É mais ou menos assim, né? O ventilador. E aí você tem aqui a sua tomada. O que é que a gente faz normalmente? Suponha que esse aqui já está no 3, tá? Já está ligado, para facilitar a análise. E aí você vai pegar essa tomada e vai conectar aqui. O que é que você está fazendo nesse momento? Você está simplesmente fechando, conectando esses dois pontos aqui, que são de condutores, esse e esse, nesses dois pontos aqui, ó, nesse e nesse. Esses dois pontos, pessoal, nada mais são do que a nossa diferença de potencial, a nossa DDP. Entre esses dois pontos, há uma DDP de 220 volts. É justamente a tensão que a gente recebe em casa, né? Tem um detalhezinho, tá? Que essa tensão aqui é alternada, mas não vamos nos preocupar com isso ainda. E essa tensão aqui é chamada uma tensão RMS. Mas também não vamos nos preocupar com isso agora. Isso aqui, tanto ela ser alternada como ser RMS, vão ser cenas de próximos capítulos, tá bom? Só imagine o seguinte. É uma tensão, uma DDP, e ela possui 220 volts, tá? Então, o que acontece quando eu ligo o ventilador aqui? Basicamente, o que eu estou fazendo é pegar esse ponto aqui de cima, que eu posso dizer que é o meu terminal positivo,
e esse ponto aqui de baixo é o meu terminal negativo. Eu estou conectando esse terminal positivo aqui, vamos supor, tanto faz, tá? Não tem diferença não, nesse caso. Com o meu negativo aqui, ó. Percebe o que está acontecendo? Olha só, quando eu conectei, vai surgir uma corrente elétrica sempre, ó, lembra, sempre a corrente elétrica é do maior potencial para o menor potencial. Então, essa corrente elétrica aqui, ó, vai sair pelo cabo aqui, ó, pela ligação, certo? Vai passar, só para deixar claro, tá? Aqui dentro do ventilador, esse aqui é um cabo grosso, né? Estou deixando ele mais espesso, que é para poder vocês verem melhor. Esse pino aqui, ó, ele vai se conectar a um fio que passa aqui dentro. Deixa eu botar de outra cor, porque senão vai ficar ruim de ver. A cor vermelha. Esse pino aqui, ele se conecta a um fio que passa aqui dentro, ó, e leva justamente para onde? Para o motor do ventilador. Eu vou tirar essa hélice daqui e vou deixar só o motor, tá bom? Bem aqui tem um motor. E aí o que acontece? Eu jogo num terminal do motor, que é onde o motor recebe energia, o positivo, e do outro lado aqui, ó, vou desenhar de azul, eu jogo aqui sem encostar, tá? Eu não encostei aqui sem querer, mas não encosta não, eles são isolados. O outro fio vem por aqui. Ficou difícil aqui agora, mas tudo bem. E aí sim, ó, eu pego aqui o maior potencial, o menor potencial, e conecto onde? Justamente no motor, porque o motor é o verde. Ó. Aí tem esse terminal aqui, que é o positivo, e tem o terminal aqui, que é o negativo. Percebe que quando eu conectei lá, eu forneci para a minha corrente elétrica um caminho para ela passar. Eu vou desenhar a corrente aqui de amarelo, tá? Para ficar diferente. Deixa eu apagar aqui. Opa, não. Vou apagar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vou desenhar de amarelo. A corrente veio lá da tomada. Passou aqui saiu da tomada. Entrou pelo pino do conector do ventilador. Veio por esse fio vermelho aqui, ó. E aí entrou aqui no terminal positivo, do motor. Sabe como é que eu posso representar esse motor, pessoal? Claro, de forma simplificada. Esse motor é um resistor. Onde esse aqui, ó, essa perninha é o terminal positivo e essa perninha aqui é o terminal negativo. Esse aqui mesmo, ó. Tá vendo? Ó? Esse e esse. Então, o que acontece? Quando a minha corrente chega bem aqui, nesse ponto de conexão, entre o fio do ventilador, está aqui no cabo dele, e o motor, o que está acontecendo? É a corrente vindo por esse lado aqui, passando nesse resistor, que não é só um resistor, mas eu estou simplificando. Quando a corrente elétrica passa no motor, pessoal, ele gira aquele movimento circular, que é como o ventilador gira. E a corrente vem por aqui, volta pelo outro lado, pela outra perna do resistor, pelo outro terminal do motor, pega isso aqui, ó, pega o fio de volta azulzinho aqui, ó, até o pino do cabo do ventilador, se conecta com o terminal negativo, que é justamente o terminal aqui da tomada. E dessa maneira, foi o que a gente fez. A gente fechou um circuito que está usando a corrente elétrica da diferença de potencial aqui da tomada para fazer o motor girar. E o ventilador vai fazer a função dele. Beleza? Deu para entender isso aí? Alguma dúvida? Ei, Dário, aquele botão ali do ventilador, ele é mais ou menos um resistor? Eu vou dizer que ele é uma chave. Ele funciona como se fosse um resistor. Ele seleciona uma passagem de corrente maior ou menor.
Mas não vamos entrar nesse detalhe agora, porque vai complicar um pouco. Mas vamos pelo mais simples, tá? Não vamos mexer no botãozinho do ventilador agora, não. Mas imagine o seguinte, imagina que esse ventilador só tem duas posições, certo? Eu vou apagar aqui o 3, para ficar mais simples. Só tem duas posições. Ele tem o desligado e o ligado, certo? Então, eu posso dizer que esse botão aqui, quando ele está no ligado, ele é uma chave fechada, e quando ele está no desligado, ele é aquela chavezinha aberta, que a corrente não passa. Lembra? Pronto. Basicamente é isso aí. Só que quando você tem 3 níveis, você tem 3 resistências diferentes que passam mais ou menos corrente, fazendo o ventilador girar mais rápido ou mais devagar. Tá bom? Mas não vamos entrar no mérito agora. Alguma dúvida? Dúvida, pessoal? Não? Vou continuar. Eu vou pegar essa imagem aqui e vou transformar justamente no nosso circuito elétrico. Lembra só, tá? Lembra disso aqui. O que é que eu posso dizer disso aqui? Eu tenho alguns elementos aqui importantes. Quais são eles? Eu tenho a minha fonte de tensão, tá? Que é essa aqui, que é a tomada, é o meu V, certo? É a minha fonte de tensão. A gente vai chamar sempre de V, tá bom? Tem alguns livros que chamam de E, tem alguns livros que chamam de Epsilon, que é uma letra grega, assim. Mas a gente vai acostumar aqui a chamar mais de V, tá bom? Por quê? Porque é mais fácil de escrever. É para baixo e para cima. Pronto. Tá bom? Temos o nosso condutor, que é o nosso fio aqui, ó. Tá bom? Na verdade, é esse fio aqui. É só uma extensão que eu fiz aqui para conectar. Na verdade, o pino aqui do ventilador, os pinos, eles entram aqui diretamente. E nós temos o nosso motor, que no caso aqui é o nosso resistor, tá bom? E temos a nossa chave, que liga e desliga o circuito. Vou passar para outra tela e vou escrever esse circuito aqui, de como funciona o ventilador, no nosso circuito elétrico, tá bom? Olha só. Nós temos a tomada, que é a nossa fonte de tensão. Nós temos o nosso condutor, que é o nosso cabo. E temos o nosso motor, que é o nosso resistor. Professor, cadê a chave? Aqui, ó. A gente pode fazer assim, ó. Eu devia ter desenhado aqui melhor, para ele. Fazer a chave aqui. O que é a chave? Essa fonte de tensão aqui é a tomada. O resistor aqui é o nosso motor, que é onde a corrente vai passar e vai fazer funcionar. E a nossa chave, CH, é essa aqui, de liga e desliga. Quando eu ligar o ventilador, ele vai fazer... Por enquanto, ó, como ela está abertinha aqui, ó, não tem corrente passando, né? Mas assim que eu pegar e conectar esse ponto a esse aqui, eu baixar essa chave, o que é que vai acontecer? A corrente vai poder passar. Certo? Então, vou até substituir e fechar logo, para ficar mais claro. Pronto. Beleza. Até alguma dúvida, pessoal? Acredito que não, né? Eu só peguei aquela imagem e trouxe aqui para o circuito elétrico. Toda aquela imagem do ventilador pode ser traduzido nesse circuito aqui, ó. Motor do ventilador, tá? A chave, eu vou até apagar essa chave aqui, que fica menos coisas. E aqui a tensão. Quanto é essa tensão aqui, pessoal, a tomada? 220 volts. Professor, não sei o que é esse 220 volts, me perdi. O que é 220 volts? Lembra que eu falei que quanto mais volts, era a diferença entre esses dois pontos aqui, ó. Eu tenho esse ponto de cima
que é dado por essa barra aqui, ó, maior, e eu tenho esse ponto de baixo, que é dado por essa barra menor, que eu escrevi de azul. Né? A diferença de potencial entre esses dois pontos é de 220 volts. E volts é justamente a unidade adotada para medir essa diferença de potencial, que é a nossa DDP. Tá bom? Então, não sei se ficou claro. Me dê um feedback aí. Ok? Tá todo mundo acordado aí? Vou seguir, tá, pessoal? Quando vocês quiserem que eu pare, vai explicar alguma coisa, aí vocês me avisam. Aí, beleza. Mas esse circuito aqui, galera, é bem simples, né? Só tem um resistor, tem uma fonte. A gente vai começar a aprender a mexer com circuitos que tem vários resistores e várias fontes, tá? A gente aprender. Professor, por que isso é importante? Porque a gente precisa criar a consciência de como a energia se distribui num circuito elétrico, tá? Muitas vezes a gente vai analisar circuitos aqui que você não vai fazer nem ideia de como é que isso existe na prática. Mas não tem problema. Por quê? Porque eu quero só que você entenda como é que a corrente flui pelo circuito, como é que a tensão se distribui pelos pontos do circuito e como é que eu posso associar resistores no meu circuito. E a primeira coisa que a gente vai fazer é a associação de resistores. Olha só, eu vou fazer alguns exemplos aqui e vocês vão acompanhando. Se tiver alguma dúvida, por favor, fala, professor, repete essa parte aqui, eu não entendi isso. E aí eu repito, tá bom? É importante que vocês participem. Vocês prestem atenção e, se precisar, participem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma fonte de tensão aqui e vou fazer um circuito com dois resistores. 1, 2. Certo? E eu vou dizer que esse resistor aqui, ó, tem 5 ohms e esse aqui tem 10 ohms. Essa tensão aqui, essa fonte de tensão, ela coloca uma diferença de potencial entre esses dois pontos de, sei lá, 30 volts. 30 volts. Certo? Pergunta: qual a corrente que passa por esse circuito aqui? Qual é a corrente que passa por esse circuito aqui? Primeira coisa que eu tenho que saber é qual o sentido da corrente. Eu sei que é no sentido horário, porque está girando no mesmo sentido do relógio. Eu sei que é no sentido horário, por quê? Porque a tensão sempre vai do maior potencial para o menor potencial. Então, ela está girando dessa maneira aqui, ó. Sentido horário, tá bom, pessoal? É o sentido horário. Se estivesse girando ao contrário, seria no sentido anti-horário. Tá certo? Mas a gente está aqui no sentido horário. Beleza. Fora isso, o que a gente pode saber da corrente? Bom, a gente sabe que a primeira lei de Ohm, que é uma das fórmulas mais fáceis do universo, que é tão fácil que quem vê, ri. Certo? A lei de Ohm diz o seguinte, ora, a tensão no circuito é igual a resistência vezes a corrente. Mas entenda, pessoal, essa tensão aí, essa resistência, essa corrente, é como se eu tivesse uma coisa só para o circuito inteiro. Por exemplo, pessoal, beleza, aí eu quero saber a corrente. Eu tenho o valor da tensão, certo? Ok. Eu tenho, o V eu tenho, quanto é o V? 30. Beleza. Mas aí, quando eu vou colocar resistência, eu uso 5, eu uso o 10, eu somo os dois, eu subtraio os dois. O que é que eu faço? Olha só. Entenda bem. O que acontece aqui é o seguinte. Essa lei de Ohm,
ela está considerando um circuito com apenas uma tensão, uma resistência e, consequentemente, apenas uma corrente. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso sair dessa situação aqui, de 2 resistores e uma fonte, para apenas um resistor e uma fonte. Por isso que a gente aprendeu na aula passada a fazer a associação de resistores, que eu vou precisar agora, certo? Me responda uma coisa, por favor, liguem os microfones, que eu quero ouvir uma redundante resposta de todos vocês. Esses resistores estão associados de que maneira? Série ou paralelo? Sério. Sério. Thank you very much. Obrigado. Exatamente. Série. Alguém lembra o porquê? Porque não tem nenhum fio interrompendo a passagem, quer dizer, modificando a corrente. E porque eles têm um ponto em comum. Pronto. Excelente. Pessoal, eu lembro muito bem de como é que a gente faz isso. Ó. Eles têm um ponto em comum, tem 2 diferentes, e não tem nenhum fio saindo do ponto em comum. Não é isso? E além disso, professor, eu lembro muito bem que o senhor falou que outra característica muito importante, talvez a mais importante, é que a corrente que passa num é a corrente que passa no outro. Eles dois têm a mesma corrente. Ou seja, a corrente do resistor de 5 é igual à corrente do resistor de 10 ohms. Tranquilo, pessoal? E aí, como é que a gente faz a associação de resistores em série? É muito fácil achar o REC. Lembra do REC, né? O resistor equivalente? Lembra, pessoal, do resistor equivalente? Responderam tão bem no sério. Se não lembra, vamos lembrar agora. É o seguinte. Quando eu tenho 2 resistores em série, eu posso substituir esse resistor por outro. Só um. Que a gente chama de resistor equivalente. Esse REC, que é o resistor equivalente, deixa eu estar bem aqui, ó, para tomar espaço. O REC vai ser quem? Vai ser o R1 e mais o R2. Eu não coloquei lá no outro, mas vamos chamar esse aqui de R1, tá? E esse aqui de baixo de R2. A gente tem até os valores aí, né? 5 e 10. Ora, professor, essa aí está muito fácil. Esse R1 aqui é 5. Esse R2 aqui é 10. Como eu sei somar? Quanto é o meu resistor equivalente, pessoal? 15. Só isso. 15 ohms. Então, professor, quer dizer que eu posso pegar e simplificar aquele circuito todo, com 2 resistores, nesse circuito aqui, de 30 volts e 15 ohms? Exatamente. E aí, galera, é aí que você vai aplicar a lei de Ohm. Para achar quem? Para achar a corrente. De novo, como é que é a lei de Ohm? Isso é muito fácil. Quem vê, ri. Certo? Quem vê, ri. Quem eu quero achar? Eu quero achar a corrente. É a corrente que eu não sei. Então, eu vou deixar ela sozinha. Sempre é assim. O que é que eu quero achar? Esse item. Isola ele. O que é que eu vou fazer com esse R, pessoal, que está aqui junto com ele? Vou passar para o outro lado da equação. Como é que eu passo para o outro lado? Trocando a operação dele. Exatamente. Dividindo. Se eu estou multiplicando aqui, então passo para o outro lado dividindo. Ora, então como é que vai ficar? V sobre R igual a I. Mas eu sei quem é V sobre R. Vou continuar aqui, tá? Eu sei quem é V sobre R. Se V é 30 e R, que a gente achou aqui, ó, é 15, qual é a minha corrente, pessoal? Minha corrente I 2.
vai ser de 2 amperes. Que a gente representa por 1A. Fácil ou difícil? Bem? Fácil demais, né? Ou não? Tá fácil ou tá difícil, pessoal? Fazer uma pergunta melhor. Tá Tá fácil? fácil? Tá fácil, né? Tem alguém que achou difícil? Tem alguém que se complicou aí no meio do caminho? Que aí eu explico o que precisa ser explicado. Alguém que se perdeu, que ficou para trás? Não tem problema, tá, pessoal? De perguntar agora mesmo. A rocha. Digam aí. Quando vocês criam coragem, pode perguntar, tá? Eu vou passar para outro exemplo. Ó, esse circuito aqui já é um pouco diferente, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 30 volts. Estou usando 30 só porque não tem nenhum motivo não, tá, pessoal? Pode usar qualquer valor. E eu vou colocar aqui nos resistores, vou colocar 15 ohms nesse e 15 ohms nesse. Não, faz o seguinte, tá 15 não, tá mais simples. Tá 30. 30 ohms. 30 ohms nesse e 30 ohms nesse. Beleza? E aí é o seguinte, o que é que eu quero saber? Eu quero saber qual a corrente que passa nesse resistor. Não perguntar isso agora não. O que eu quero saber é o seguinte. Qual a corrente do circuito? Qual é a corrente que sai aqui, ó, da nossa fonte de alimentação? Que corrente é essa? Certo? Quero saber que corrente é essa. Novamente, olha só, novamente. Eu vou usar quem? Lei de Ohm. Quem vê, ri. Ó, se chegar no final do semestre e alguém não souber a lei de Ohm, eu vou só rir, viu? Porque não tem condição. Quem vê, ri. Pessoal, detalhe. Professor, mesmo problema. Eu tenho uma fonte de tensão, ok, o V é 30. A corrente que eu vou descobrir é essa aí, né? Essa corrente aí. E os resistores são 2. Como é que eu vou fazer para saber qual usar? Pessoal, mesmo esquema, tá? A gente precisa reduzir o circuito para apenas uma fonte de tensão e uma resistência. Como é que a gente faz isso? A associação de resistores. Por favor, respondam para mim na mesma intensidade, ou até melhor do que da outra vez. Esses resistores aqui estão associados de que maneira? Paralela. Paralelo. Paralelo. Exatamente. Professor, por que mesmo, hein, que é paralelo? Olha, meu filho, se liga isso aqui, ó. Porque dei 2 pontos iguais, né, cada uma. Exatamente, ó. Esse ponto é igual a esse, é o mesmo ponto. E esse ponto é igual a esse. Se ele tem os dois pontos são iguais, eles estão em paralelo. Beleza? Então, como é que a gente faz a associação em paralelo mesmo, professor? Ah, muito fácil. Eu mostrei para vocês a fórmula mais REC fácil ainda. vai ser a subtração, a multiplicação sobre soma, não? Exatamente. Essa menina é boa demais. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Segredo algum. Não pode dividir por N, não? No caso, por 2. Você deu spoiler do que eu ia falar no final, mas tudo bem. Chego já lá, tá? Vamos fazer aqui pela fórmula, aí depois eu falo desse jeito aí. Ó, quem é o REC? Quem é o REC? Vamos pegar os resistores. Ora, professor, os dois são iguais, né? Então, ó, 30 vezes 30
sobre 30 mais 30. Só que quanto é 30 mais 30, pessoal? 60, não é não? 60. Aí eu vou aqui e vou simplificar. Vai ficar mais fácil de fazer a conta. Ó. Divide por 30 dá 1. Divide por 30 dá 2. Todo mundo está ciente disso aqui, né? Sobra o quê, pessoal? Sobra o 30 dividido por 2. Quanto é 30 dividido por 2? 15. Exatamente. Resistor equivalente igual a 15 ohms. Professor, quer dizer que... Como é que pode? Eu vou pegar 2 resistores de 30 e vou substituir por um só de 15? Como assim eu estou substituindo por um só menor? Pessoal, lembra? Lembra que eu falei para vocês que toda vida que eu fizer associação em série, o resistor equivalente, o REC, ele é maior do que os outros dois. Lembra disso? E sempre que tiver em paralelo, o REC vai ser menor do que os dois. Certo? Não esqueçam disso. Se fizer um REC de resistores em paralelo, ele sempre tem que ser menor do que qualquer um dos outros dois resistores. Tá bom? Quem foi que falou aí, dividir por 2? Foi a Joana? Quem foi? A Bia? Foi a Bia. Bia. Aí a Bia pegou e disse, professor, esses resistores são iguais, né? Não era só dividir por 2, não? Exatamente. É outra forma de fazer. Lembra que eu falei para vocês que quando eu tenho resistores iguais, o que eu posso fazer para achar o REC? Eu pego o valor de um desses resistores iguais e divido pelo número de resistores. É só pegar o 30 e dividir por 2 resistores. E dá quanto? 15. Tá bom? Mas isso, lembrando, isso só quando eu tenho resistores iguais. Tá bom, pessoal? Professor, isso é útil quando? Porque a conta é tão fácil. Imagina que você tem 10 resistores de 30 ohms em paralelo. Você vai fazer esse REC 9 vezes para achar o resistor? Não. Você vai pegar o resistor e dividir por 10 e morreu. Entende? Fica muito mais simples. Alguma dúvida, pessoal? Opa. Alguma dúvida? Isso aí? Até agora está tranquilo, né? Tá fácil demais. Ou tá difícil? Eu acho que tá fácil, não tá não, pessoal? Tá fácil. Tá. Show. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês que é muito importante, tá? Vou pegar aquele exemplo ali de novo, esse aqui, ó, do série, e vou mostrar um negócio para vocês, tá? Eu vou redesenhar lá, era 5 e 10, né? Lembra aquele primeiro circuito, né? Eu tinha a fonte de tensão de 30 volts e tinha 2 resistores em série, aqui, ó. Certo? Esse aqui era de 5. Por exemplo, é só o número, tá, pessoal? Para não demorar muito, porque o homem demora para desenhar. E esse aqui era 30 volts. Dá para saber o que é volts e o que é ohm. Tudo bem? Aí eu pergunto uma coisa. Lembra da principal característica? Lembra bem, pessoal. Lembra da principal característica que a gente tinha de que a corrente que passa num resistor é a mesma que passa no outro, quando eles estão em série. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Num circuito em série, lembra disso aqui, ó. A corrente, ela é igual para qualquer um dos resistores. É a mesma corrente, obrigatoriamente. Certo? Isso é padrão. Tá bom? Mas, em contrapartida, vamos prestar atenção no negócio. Professor, quem é aluno aí, quem é danado mesmo, pode ter olhado assim e ter dito assim, ó, professor, é o seguinte, essa corrente, eu percebi que ela vai causar diferenças de potenciais diferentes nos resistores. Porque, ora, se a lei de Ohm é verdade, imagina isso aqui, ó. Se a lei de Ohm é verdade, eu vou pegar isolado só esse resistor, certo? Só esse resistor.
Ora, qual será a tensão, ou seja, qual será a diferença de potencial que eu tenho entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó, do resistor? Porque diferença de potencial não é só na fonte, não, tá? Não é só aqui no mais e menos, não. Em qualquer dois pontos do circuito, você pode medir uma diferença de potencial. Por exemplo, para quem está atento aí desde a última aula, qual a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto aqui, ó? Qual a diferença de potencial entre esses dois pontos vermelhos aí? Tem alguma? Porque eles são literalmente o mesmo ponto. 30, né, não? Exatamente. Quem foi que respondeu? Eu, Miqueias. Miqueias. Exatamente. Diferença de potencial, zero. Zero, zero, zero. Por quê, professor? Porque eles são o mesmo ponto. Se esse aqui é A, esse aqui também é A. Tranquilo? Mas olha só que interessante. Vou apagar esse ponto vermelho. Esse ponto verde aqui é diferente desse ponto azul, não é não? Se o ponto verde é A, eu posso dizer que esse ponto azul aqui, ó, é um B. Certo? E aí, como eles são pontos diferentes, obrigatoriamente a sua DDP existe e é diferente de zero. Eles têm potenciais diferentes, tensões diferentes. Percebem isso aí? Aí eu pergunto, bom, professor, eu sei, eu vou continuar nomeando aqui os pontos. Eu vou chamar esse ponto aqui de baixo, esse roxo, de ponto C, tá bom? Então, eu posso dizer que esse ponto vermelho aqui, na verdade, é o ponto A, que é o mesmo ponto verdinho lá, né? Esse aqui é o mesmo ponto A. Esse aqui, ó, da saída da fonte, do positivo, também é A, tá bom? E eu posso dizer também que esse ponto aqui também é C. E esse ponto aqui da saída da fonte aqui, da entrada, aliás, do negativo, também é C, tá bom? O que é que eu estou mostrando para vocês? Se eu perguntar assim, ó, pessoal, qual é a diferença de potencial entre os pontos A e C? O que é que vocês me responderiam? Trinta. Exatamente, 30 volts. É justamente a diferença de potencial da fonte de alimentação. Mas eu chego para você e digo o seguinte, pessoal, qual é a diferença entre os pontos A e B? O que é que vocês me dizem? É 30? Não, né, pessoal? Perceba, olha isso aqui, ó. Importantíssimo. Vou apagar aqui só para ficar mais claro, tá bom? Importantíssimo. Perceba que a gente já viu que entre A e C, daqui para cá, ó, e a gente representa a diferença de potencial e tensão por essa seta curva, com a ponta dela apontando para o ponto de maior potencial, tá bom? Mas isso aqui a gente vai se acostumar a fazer, não se preocupem. Se preocupem com isso aqui, ó. Eu já disse, a gente já deduziu, na verdade, que a diferença entre A e C, a diferença de potencial, é de 30 volts. Não é verdade? Então, se eu pegar de A para B, bem aqui, ó. Deixa eu apagar esse V aqui por enquanto. Se eu pegar de A para B, tá vendo aqui? E de B para C, eu vou ter os 30 volts. Mas só que o VAB, que é a tensão de A para B, e o VBC, que é a tensão de B para C, que é justamente a tensão em cima desses resistores, essas tensões, elas são menores que VAC, concorda? Cada uma é menor, porque é fácil perceber que se eu pegar o VAB e somar
com VBC, eu vou ter quem, pessoal? Eu vou ter o VAC. Percebe? Imagina que eu sou um cara que caminha entre os pontos elétricos, tá? Então, eu vou sair do A e vou chegar aqui no C. Eu percorri quantos? 30 volts. É a mesma coisa se eu pegar do A e for até B e depois for até C. De qualquer forma, eu saí do A e cheguei no C. Eu percorri os mesmos 30 volts. E, ó, só que eu subdividi em duas caminhadas. Primeiro eu passei pelo resistor 1, que é a tensão entre A e B, e depois eu passei pelo resistor 2, que é a tensão entre B e C. Percebem isso aí? Isso é importantíssimo, tá, pessoal? Importantíssimo. Alguma dúvida quanto a isso aí, galera? Eu sei que agora eu complico um Dário, pouquinho, mas diga. então seria 15 mais 15, é? Quase, quase. Mas é esse é o raciocínio. Só não é 15. Só não é Não é 15. 15? Não. Por quê? Porque Ah, as resistências são diferentes, ó. aham, é isso que eu vi agora. Seria a mesma Elas, coisa se fossem resistências iguais, né? Aí seria. exatamente. Se as resistências fossem iguais, seria 15 em uma e 15 em outra. Mas, infelizmente ou felizmente, não é. Felizmente, a Ah, gente agora entendi, professor. entendeu? Professor, então como é que eu vou saber qual é a tensão em cima de cada um dos resistores? É muito fácil. Você usa a lei mais fácil da história da eletricidade. Quem vê, ri. Eu vou desenhar aqui de novo. Eu vou desenhar assim, ó, mais simplificado. Eu vou desenhar o ponto mais um potencial maior de 30 volts. Vou desenhar aqui, ó, o resistor 1, o resistor 2 e o potencial com 0 volts. Tá bom? Pronto. Tudo bem aí? Eu só não peguei e não trouxe esse fio para cá e fiz a fonte aqui, ó. Mas é a mesma coisa, percebe? Os potenciais estão aí. O que importa, galera, são os potenciais. Eu estou dizendo que esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui tem 30 volts e esse aqui tem 0 volts. Entende? Eu só simplifiquei o desenho, digamos assim. Eu só desconectei lá os pontos da bateria e chamei um de 30 e um de 0 para ficar assim em pezinho, só para a gente ver. Tudo bem até aí, né? Se ficou confuso, a gente volta para outro modelo, tá? Bom, eu quero saber qual a tensão em cima do resistor 1, que, vamos botar logo os números, né? Do resistor de 5 e do resistor de 10. Olha só. 5, 10. Qual a tensão em cima deles? Ah, professor, eu sei que quem vê, ri. Então, realmente, raciocinando bem, eu sei que a corrente que passa por eles é a mesma. São os mesmos. Quanto é que a gente calculou? Foi 2 amperes, não foi? Foi 2 amperes. Tá bom? Foi isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Foi, 2 amperes. Está aqui, ó. Eu sei que a corrente que passa por eles é de 2 amperes. Tá bom? Então, se essa corrente aqui deles é igual, essa minha tensão aqui vai depender do meu valor da resistência. Se eu aumentar o valor da resistência, o que acontece com o valor da tensão? Aumenta. Porque eu vou ter um número maior desse lado, obviamente esse aqui também vai ser maior. E se eu diminuir o número da resistência, pessoal? A tensão também diminui. Percebe? Então, em resumo, quando a gente fazer as continhas, olha só como é que fica. Fazer aqui vou tirar essa corrente daqui, a gente já sabe que a corrente é 2 amperes. Tá aqui, ó. Corrente igual a 2 amperes. Tá bom? E aí eu vou primeiro fazer o desse resistor aqui, ó. Qual a tensão
que é essa setinha curvada, em cima do resistor de 5. Vou chamar esse V de V5, porque é a tensão do resistor 5, tá bom? Qual é a tensão em cima desse resistor? Professor, muito fácil. Vou pegar a resistência do resistor, olha o que eu estou dizendo, a resistência do resistor, e vou pegar a corrente que passa no resistor. Qual a resistência do resistor? 5. Qual é a corrente que passa no resistor? 2 amperes. Então, qual seria a tensão em cima do resistor de 5, pessoal? 5 vezes 2, 10 volts. Fácil? Tranquilo demais, né? Vou fazer o outro, ó. Qual é a tensão em cima do resistor de 10 ohms? Perceba que uma coisa interessante, tá? Esse ponto aqui, ó, ele, para o resistor de 5, ele é o menor potencial, por isso que a setinha sai daqui, ó, a roxa. Mas para o resistor de 10, ele é o maior potencial, por isso que a setinha amarela chega nele, tá certo? Só para deixar claro. Vamos lá, o V de 5. Quem é o V de 5? Aliás, o V de 10. Quem é o V de 10? Muito fácil, muito fácil. Professor, já entendi tudo, ó. Eu tenho que pegar a resistência do resistor e a corrente que passa no resistor. Que é a resistência desse resistor aqui? 10 ohms. Qual a corrente que passa no resistor de 10 ohms? Os mesmos 2 amperes. Então, aqui, no lugar do I, vai 2. 10 vezes 2, o V do 10, atenção no resistor de 10, é 20 volts. Somando isso aqui, galera, ó, dá os 30 volts do ponto A até o ponto C. Estão vendo aí? Mas o 10 e o 20 são diferentes, justamente porque as resistências são diferentes. Beleza? Ficou claro aí? Por que não é igual? Alguma dúvida? Professor, Oi. eu tinha bugado aqui minha cabeça, mas acho que eu entendi. Desbugou, né? Professor, eu tenho uma dúvida. É isso mesmo. Mas Diga é aí. uma dúvida, não é uma dúvida assim da questão em si, mas em si é só em termos de fórmula. Quando se vai usar corrente elétrica, questões caem mais a fórmula de Ohm ou cai mais a fórmula da própria corrente elétrica, que é a quantidade de carga sobre intervalo de tempo? Qual é o que cai mais das duas fórmulas? Depende do que está cobrando a questão. Entendeu? Se a questão vai te dar a quantidade de cargas, o tempo e tal, aí ele vai te cobrar pela outra forma. Entendeu? Ok, valeu. Mas se ele te der um circuito elétrico, ele vai te cobrar pela lei de Ohm. Depende. Entendeu? Mas as duas correntes são a mesma coisa, tá? Se você pegar aqui e for atrás de quantas as cargas elétricas, o tempo e tal, vai dar a mesma corrente. É só a abordagem que é diferente. Beleza, pessoal? Então, ó. Professor, Oi, diga. o Felipe já tinha botado lá 10 e 20 já no chat. Show de bola. Ótimo. Aí um aluno mais atento, ou uma aluna mais atenta, e olhar assim, professor, interessante. O resistor de 10 tem o dobro da resistência do resistor de 5. E a tensão de 10 é o dobro da tensão de 5. Me diga uma coisa, foi coincidência? Ou realmente isso é uma coisa que sempre acontece? Pessoal, sempre acontece, tá bom? Se eu tiver um resistor, isso aqui ajuda muito, porque você às vezes não faz nem conta para achar a tensão. Se eu tiver um resistor, que é o dobro da resistência do outro, obrigatoriamente a tensão em cima dele vai ser o dobro da tensão em cima do outro. Professor, se eu tiver um resistor que é o triplo, a tensão vai ser o triplo? A tensão vai ser o triplo. Professor, se eu tiver um resistor 10 vezes maior,
a tensão em cima dele vai ser 10 vezes maior, vai ser 10 vezes maior. Perceberam aí, pessoal? Esse detalhe? Eu tava pensando em fazer essa pergunta aí no PV do senhor depois, que eu pensava que era fora do contexto da aula. Pronto. Eu olho já, tá, pessoal? Porque eu estou na apresentação aqui, aí depois eu olho as mensagens. Tranquilo, pessoal? Então, ó, para vocês verem como vocês aprenderam, ó, eu vou fazer o seguinte. Vou dizer assim, ó. Eu tenho uma fonte de tensão, 2 resistores, e eu vou dizer o seguinte, ó. Essa fonte aqui é de 10 volts. Eita, que zero horrível. É de 10 volts. Quiser ficar com elefantismo, né? 10 volts, tá bom? E aí eu tenho um resistor aqui de 9 ohms. E aqui eu tenho um resistor de 1 ohm. De cabeça, quanto é a tensão em cada um deles? Quanto é a tensão no primeiro, no de 9 ohms? 9 volts. Não é não? Quanto é a tensão no de 1? 1 volt. Ora, professor, é muito fácil perceber isso. Olha só. Se esse carinha aqui é 9 vezes maior do que esse, então eu tenho que achar um valor aqui que, somado, obviamente, tem que dar os 10, mas que esse aqui seja 9 vezes maior do que esse aqui. Não seria assim, não? Seria. É isso aí. Beleza, pessoal? Alguma dúvida quanto a isso aí? Eu nem calculei corrente nem nada, ó. Eu já sei que é isso aí. Mas aí, ó, eu ainda vou mais além. Professor, eu já achei que é 9, só pela lógica, pelo raciocínio, da proporcionalidade. Já achei que é 9 volts. Dá para achar corrente? Ora, dá para achar sem fazer o sério. Ora, se esse aqui e a resistência também é 9, que é o R, quanto é o I que passa nesse resistor aqui? Ora, não esquece da fórmula, tá? Quem vê, ri. Certo? E eu quero achar agora o I. Então, eu vou passar o R dividindo o V. V sobre R. Então, quanto é o V? 9. Quanto é o R? 9. 9 dividido por 9, 1 ampere. Quanto é o V aqui do outro? Ó? 1 volt. Quanto é o V desse aqui? Ó? 1 ohm. 1 dividido por 1, 1 ampere. E bateu, né? Por quê? Porque eles estão em série. A corrente tem que ser a mesma. Perceberam aí? Alguma dúvida, pessoal? Não? Não. Ótimo. Podemos continuar? Vamos ver como é que funciona no paralelo. Beleza, entendi. Mas no paralelo, como é? Olha só. Tenho aqui a fonte de tensão. E eu tenho aqui o circuito em paralelo. Tá bom? Aí, uma coisa que a gente percebeu no série, que eu vou até voltar aqui para vocês verem, é o seguinte, ó. Já passou. A corrente do circuito em série, ela é igual para os dois resistores. Dois resistores em série têm a mesma corrente, mas perceberam que eles têm as tensões diferentes? Ó, um é 10, outro é 20. Pode até acontecer, no caso de resistores iguais, das tensões serem iguais, mas na maioria das vezes, as tensões são diferentes. Beleza?
Então, ó, só recapitulando. Em série, o que acontece com os corrente de tensão? As tensões normalmente são diferentes, a não ser quando a resistência é igual. E a corrente, que é só uma, a corrente é igual. Lembra disso, ó, certo? Em série, as tensões são diferentes. Pode até ser igual, mas em regra são diferentes. E a corrente é a mesma, é igual. Tá bom? Já em paralelo, olha só. Lembra que eu falei para vocês que a regra para saber se está em paralelo é os dois pontos têm que ser iguais. Os dois pontos têm que ser iguais. Ora, professor, se esse cara aqui, o amarelinho, é um ponto B, vou chamar aqui, e esse aqui é um ponto A, então quer dizer que para estarem em paralelo, os dois resistores têm que estar entre os mesmos dois pontos. Ok. Isso então garante que, consequentemente, a tensão entre eles é a mesma, porque olha só, a gente sabe que a gente vê a tensão assim, ó, V, A, B. É a tensão entre o ponto A e o ponto B. Ora, se a tensão nesse resistor primeiro aqui é VAB e essa aqui também é VAB, obviamente que VAB é igual a VAB, não? É. Ah, então já comecei a ver a diferença entre série e paralelo aí. Por quê? Ora, por quê? Porque as tensões. Opa, deixa eu botar aqui paralelo. Paralelo. No paralelo, as tensões, galera, são iguais. E as correntes é que são diferentes. E quem já se liga, já diz o seguinte: qual é o caso onde a corrente vai ser igual? Quando os resistores forem iguais. Mas, na maioria das vezes, a corrente é diferente. Percebe a diferença? Em série, as tensões são iguais. Em série e em paralelo. Em série e em paralelo. Em série, as tensões são diferentes. Desculpa, tinha dito igual. Em série, as tensões são diferentes, mas a corrente é a mesma. Certo? E em paralelo, a tensão é a mesma, porque eles estão entre os mesmos dois pontos. Mas a corrente de cada um vai ser diferente uma da outra. Tá certo? Qual é o único caso onde a tensão vai ser igual? É quando os resistores forem iguais. Qual o único caso onde a corrente vai ser igual? É quando os resistores forem iguais. Tranquilo até aí? Vamos para o exemplo prático. Olha só. Vou redesenhar aqui o circuito. Maria, ficou horrível. Vou desenhar aqui para cima mesmo. Não está muito melhor não, né? Mas já desisti de fazer melhor. Aqui. Eu tenho aqui a minha tensão de alimentação. Lembrando, tá? Maior potencial e o menor potencial. Tenho aqui o meu resistor R1. E tenho aqui o meu resistor R2. Que eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou botar essa tensão como sendo 30 volts. Desculpa, pessoal, eu desenhei aqui errado. É o paralelo que a gente está vendo. Paralelo. Tem o R1, que eu vou dizer que ele tem... Eu botei o R1 antes, foi 5 ohms, foi? No paralelo. No série, aliás, foi 5 e 10. Vamos manter os mesmos valores, tá?
Pra gente ver. Mas eu vou tá aqui, 5. Vou botar esse aqui igual a 10. Pronto. Tá bom? E eu vou dizer que essa tensão aqui, galera, é o mesmo... Opa, deixa eu parar isso aqui. E eu vou dizer que essa tensão aqui é 30 volts. Pronto. Dá certo, com os mesmos 30. Os mesmos 30. Olha só, eu tenho um de 5 e um de 10. O que a gente sabe de cara? Eu preciso só perguntar, eu quero só ouvir a resposta de vocês. Qual a tensão em cima dos resistores 5 e 10? Porque eu já sei que são iguais, porque estão em paralelo. Mas qual é a tensão em cima deles? É o 30? É o 30. É isso aí. 30 volts. Ora, 30 volts. Ó. Esse ponto é igual. E esse ponto aqui de baixo também é igual. E eu digo igual a esse ponto aqui, ó. Esse e esse. Que são justamente os mesmos pontos da fonte. Então, se eles estão em paralelo com a fonte também, ó, a fonte está em paralelo com eles, tá vendo? Então, eles têm a mesma tensão da fonte. São os mesmos pontos, tá bom? E aí é o seguinte, ó, fica até mais fácil de você calcular a corrente neles, porque você não precisa nem fazer o equivalente. Olha só, você tem aqui que em cima desse resistor é 30, porque aqui é 0, né? E em cima desse resistor aqui também é 30, porque aqui é 0. Olha, professor, muito simples. Para o resistor de 5, vou fazer aqui de verde, a corrente que passa no resistor, lembra disso, ó. Qual é a corrente que passa no resistor de 5? A corrente que Peraí, o passa senhor no quer a resistor. resposta ou o senhor quer a fórmula? Porque se for a resposta é 6. Isso. Não, tanto faz. Tanto faz. O que você souber aí, ó. Pela lei de Ohm, de novo, lei de Ohm, ó. V, quem vê, ri, de novo. Vocês não acham que eu tenho que dar um 0 para quem não souber a lei de Ohm no final do semestre? 0, né? Quem vê, ri. Então, ó, se eu isolar o I aqui para ficar sozinho, é só passar o R dividindo por V aqui, ó. Tá bom? Então, ó, V sobre R. Agora não é qualquer V, não é qualquer... É importante que vocês tenham isso em mente, ó. Eu não quero saber a corrente que passa no resistor de 5 ohms. Então, mas ficou horrível. Então, se eu quero saber a corrente que passa no resistor de 5 ohms, ficou pior ainda, tudo bem. Eu tenho que pegar a tensão em cima do resistor de 5 ohms e dividir pela resistência do resistor de 5 ohms. Qual é a tensão em cima do resistor de 5, pessoal? 30 volts. Qual é a resistência em cima do resistor de 5 ohms? Ora, é a própria resistência dele, 5 ohms. 30 dividido por 5 dá 6. O professor quer dizer que a corrente em cima desse resistor de 5 ohms é de 6 amperes? Exatamente. É isso aí, ó. É isso aí. Alguma dúvida, pessoal? Vou ajeitar isso aqui. Alguma dúvida? O I5 é 6 amperes. Mesma coisa, ó. Fazer aqui o 6. Qual é a corrente que passa no resistor de 6? Professor, muito fácil. O I6 é igual a tensão em cima do 6, ó, estou aprendendo já, ó, dividido pela resistência do 6. Eu quero saber a corrente do 6, eu tenho que saber a tensão do 6 e a resistência do 6. Quanto é a tensão em cima do 6? É a mesma tensão do 5. Desculpa, do 6 não, do 10. É a mesma tensão do 5 e a mesma tensão da fonte. Certo? V10
R10. E aqui é 10. Qual a tensão do V10, pessoal? É o mesmo 30, não é não? O mesmo 30 30. volts. Exatamente. Obrigado. E a resistência do resistor de 10 ohms é o próprio 10 ohms. 30 dividido por 10 dá quanto? Esse 10 aqui. 3. 3 amperes. Professor, puxa vida. Então, olha só que interessante, professor, que eu percebi sozinho, professor. Olha isso aqui, ó. Em paralelo, em série, a gente percebeu que se o resistor é o dobro da resistência, ele vai pegar o dobro da tensão para ele, certo? Perfeito. Em paralelo, se o resistor é o dobro da resistência, ele vai pegar a metade da corrente que o outro pega. É isso mesmo, professor? É coincidência? É isso mesmo. Em paralelo, se você tem o dobro de resistência, você vai ter a metade da corrente. Perceberam isso aí? Sim. Ótimo. Show de bola. Olha só. E aí, eu quero saber também, para fechar com chave de ouro, vou até escrever de amarelo, qual é a corrente total? Porque assim, ó, eu descobri qual é a corrente que passa nesse aqui, corrente que passa nesse aqui. Mas perceba, vou até botar em outra coisa aqui, ó. Perceba. Eu tenho aqui a fonte. Eu tenho aqui a fonte. O resistor de o R2. O R1. Certo? É 10, 5 e 10. Esse é o de 5 e esse é o de 10. Percebam, as correntes que eu achei foram essas duas aqui, ó. Essa aqui é 6 amperes. E essa aqui, ó, é 3 amperes. Mas me diga uma coisa, qual é a corrente que sai aqui da fonte de alimentação? É 3 ou é 6? O que vocês acham? Tic-tac, tic-tac. O que vocês É a acham? soma das duas, não é não? Seria a soma das duas? Seria uma das duas? O que vocês acham? A soma das duas? Eu acho que seria Pessoal, a soma das duas porque elas se dividem ali. No primeiro perfeito. ponto A, no segundo ponto A, no caso. Pronto, perfeito. Olha só, eu vou dar um close, certo? Vou dar um close. Aqui os dois resistores. E daqui é de onde vem para a fonte. Ó. Certo? Essa corrente está vindo daqui. Ó. Você ligou o circuito, aí a corrente vem. Ó. Vem por aqui. Vem por aqui. Quando chega bem aqui, galera, ele vai se dividir. Uma parte vem para baixo e uma parte vem para o outro resistor. Professor, como é que eles vão se dividir? Qual a regra que a corrente usa para se dividir entre os resistores? Pessoal, é justamente a regra da lei de Ohm. Lembra que quando um resistor é a metade do outro, ele pega o dobro de corrente? É justamente isso. Quando chega nesse ponto aqui, a corrente que vem para cá, que é a corrente do resistor de 5, é diferente da do resistor de 10. Daquela proporção lá, invertida, de que se esse aqui é a metade desse, então essa corrente vai ser o dobro dessa. Percebe? Só pela lei de Ohm a gente faz isso aí. E aí é nesse ponto aqui, ó, que ela se divide. Então, vinha uma corrente aqui, que eu vou chamar de corrente total, que eu ainda não sei qual é,
que quando ela chegou nesse ponto roxo, ela se dividiu em duas correntes, na I5 e na I10. Beleza, quanto a I5? 6 amperes. Estou botando a de I10 já. A I5 é 6 amperes. E a I10? 3 amperes. Não é assim? Aí eu pergunto, bom, eu tinha uma corrente total vindo. Se chegou aqui e dividiu, sendo que 6 veio para baixo e 6 veio para o resistor de 10, 6 veio de 5 e 3 veio para o resistor de 10, quanto é que tem que ter vindo aqui para poder, quando chegar na hora da divisão, eu ter corrente suficiente para mandar 6 para baixo e 3 para o outro? 9 amperes, pessoal. É exatamente a soma. Perceberam isso aí? Faz sentido para vocês? Faz sentido, né, pessoal? Se eu tenho que dividir a corrente, uma parte é 6, a outra é 3, então é porque a original que deu origem às duas tem que ser a soma das duas. Tá bom? E isso aqui a gente vai aprender melhor lá na segunda lei de Kirchhoff, ou Kirchhoff, tanto faz. A gente ainda vai ver. Mas já estou dando um spoiler aqui para vocês. Ó. Quando divido a minha corrente, a corrente original, ela é a soma das duas correntes derivadas. Tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal? Professor, Oi. eu tô com uma dúvida, assim, ó, porque o número não tem que dar menor que os dois, que o... É, Que eu número? agora viajei. Oi, pois volte. Pois volte. Diga aí, como foi que você viajou, para eu entender. Pera, porque naquela outra que era de 30, né? Uhum. Que era os dois iguais, Uhum. tipo, deu 15 e no final a corrente deu 2 amperes. Isso. Aí Foi dessa nessa vez aqui. agora eu viajei. Pronto, vou explicar para você. Ó. Aqui aquele primeiro, ó, eu tinha um resistor aqui e um resistor aqui. Tá vendo? Entenda, a corrente ela vai passar pelo fio condutor. Então, devido ao fato de que esse resistor aqui está no mesmo caminho desse aqui, obrigatoriamente a corrente que está vindo por esse vai passar por esse aqui também, ó. Tá vendo? Não, não foi essa daí, não. Não? Não, foi a paralela. Ah, então deixa eu voltar aqui. Ah, entendi. O grande lance aqui é que o que é igual é a tensão. Uhum. Tá vendo? A tensão ela pode se distribuir por vários pontos. Por exemplo, vou apagar isso aqui. Se eu tiver uma fonte de tensão de 10 volts, vamos supor, tá bom? E eu tiver aqui 50 resistores. Ixi, Mário, foi longe aqui. Se eu tiver inúmeros resistores aqui, se tiver 50, por exemplo, em paralelo, 1, 2, não vou desenhar 50, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá. 50 resistores em paralelo, pode ter certeza de uma coisa. Eu posso botar infinitos resistores aí. Eu vou ter 10 volts em cima desse, 10 volts em cima desse, 10 volts, 10 volts, 10 volts, e lá no último eu tenho 10 volts também. Porque a tensão não é algo que sai correndo pelo circuito, percebe? Ela se distribui nos pontos. O fato dessa tensão aqui, desse último resistor, ainda ser 10 volts, se dá por quê? Porque esse ponto aqui, ó, é o mesmo ponto daqui. Não tem nada entre eles. Percebe? A corrente já é diferente. A corrente, ela vem num total aqui, ó. Pá.
Chegou nesse ponto aqui, ela vai se dividir para baixo e vai continuar. Chegou nesse ponto aqui, ó, vai se dividir uma parte para baixo e vai continuar. Até chegar lá no último, que tem um resistor aqui, ó, que ela vai se dividir para baixo e para esse último resistor aqui. Aí sim, essa corrente que vai se dividindo, aí é que você precisa somar. Justamente porque você tem uma corrente total aqui e ela vai sendo distribuída pelo circuito dessa maneira. Uma corrente vai para esse resistor, a outra vai para o outro, outra vai para o outro, para o outro, para o outro, até distribuir todos. Diferente da tensão, porque a tensão ela é ligada ao ponto. Se é o mesmo ponto, é a mesma tensão. Percebe? E a corrente não. A corrente é ligada ao resistor. E esse resistor é diferente desse, que é diferente desse e desses dois últimos aqui. Entendeu? Da mesma maneira, ó, você pode perguntar o seguinte, da mesma maneira, imagine que eu tenho aqui um circuito. Isso é porque é em paralelo, tá? Em paralelo, lembra, as tensões são iguais e as correntes diferentes. Certo? É a mesma coisa que você pegar um circuito em série e botar 1, 2, vários resistores em série. O último aqui. E ele dizer o seguinte, olha, eu posso ter 50 resistores aqui, mas a corrente que passa neles é a mesma. É só uma. Independente se ele é o 50 ou se ele é o primeiro. Como é só um caminho para a corrente, ela não se divide, então a corrente é uma só. A corrente é uma só. Entende? E ela passa por todos os resistores. Agora, a tensão não. Se eu tiver aqui 50 volts, por exemplo, se eu tivesse lá 50 resistores, então eu vou ter a tensão dividida, né? Para esse, para esse, para esse, para esse, para esse, até o último. Aí, ó, eu vou ter um V1, um V2, um V3, e um V50, vamos supor. Certo? A soma desses Vs tem que dar 50 volts. Percebeu? No circuito em série, como as tensões são diferentes, eu preciso somar as tensões para achar a tensão total. Porque a tensão no circuito em série, ela vai se dividir pelos resistores. No circuito em paralelo, a tensão é a mesma. Então, ela é aplicada a todo mundo. Diferentemente da corrente. No circuito em série, a corrente é uma só. É só essa aí aqui, ó. Se você pegar essa corrente, você pegar um amperímetro que mede corrente e botar nesse primeiro resistor, vai ser a mesma corrente desse último aqui. Vai ser a mesma corrente de qualquer um que esteja em série. A corrente é a mesma. Ela não está se dividindo, percebe? Já no paralelo, não. No paralelo, cada resistor vai ter a sua corrente. Porque no paralelo, a característica é que a corrente é diferente. A corrente vai se dividir. Em resumo, eu posso simplificar da seguinte maneira. Em série, a corrente... Corrente não, tá? Atenção primeiro. Tá no mesmo padrão. Em série, a tensão é diferente. Por quê? Porque a tensão, ela se divide. Certo? E a corrente vai ser igual. Por quê? Porque a corrente em série, ela é a mesma. É a mesma corrente. Certo? No paralelo, as minhas tensões são iguais. Lembra? Por quê? Porque são as mesmas tensões. Lembra? São os mesmos pontos. Então, a tensão é igual. A tensão em qualquer um dos resistores em paralelo é a mesma. Já a corrente
ela é diferente. Por quê? Porque no circuito em paralelo, a corrente se divide. Dá para ver aqui intuitivamente, inclusive. Ó. Deixa eu fazer o desenho melhor. Aqui, ó. Em série, você tem aqui a fonte e tem algo do tipo assim. Ó. Aí tem vários resistores por aqui, tudo em série, né? Tudo em série, tudo em série, em série, vamos supor. Você percebe que a corrente ela só tem um caminho, só existe uma corrente, ó. Pronto. Esse aqui é o caminho da corrente, ó. Tá bom? Só que a tensão, que é dividida pelos pontos, perceba, ó, esse aqui é um ponto A, esse aqui já é um ponto B, esse já é um ponto C, ponto D, ponto E. Tá percebendo? Os pontos são diferentes. Por isso que a tensão também é diferente em cada resistor, porque você está dividindo ela entre os pontos diferentes. Num circuito paralelo, aqui, ó, você tem o quê? Você tem vários resistores, assim, né? Aqui só 4. Tem esse resistor aqui, tem esse aqui, tem esse aqui e tem esse aqui, ó. No resistor em paralelo, perceba que os pontos são iguais, ó. Esse ponto, esse, todos são o mesmo ponto, ó. Todos são A. E os de baixo são iguais, ó. Todos são B. Percebe? Então, eu só tenho uma tensão. Qual é a tensão? A tensão entre o ponto A e o ponto B. Por isso que a tensão é a mesma. A tensão é igual. Ela não se divide. Já as correntes não, ó. Eu vou ter corrente, quando ela sai daqui, ela se divide para cá, para cá, para cá, para cá. E cada caminho é diferente, porque os resistores normalmente são diferentes. Entendeu? Então, como as correntes vão ser diferentes por causa dos resistores diferentes, que ela vai se dividir aqui, então a corrente vai ser diferente, porque ela se divide. Ficou claro? Alô? 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 Quem foi que perguntou isso aí? Foi eu. Foi a Joana? Ficou sim. Ficou, né? Pronto, Aham. essa é a diferença, percebe? A série e o paralelo. As tensões na série são diferentes, porque eu tenho vários pontos diferentes, então a tensão vai ser diferente. E a tensão no paralelo é a mesma, porque os pontos são iguais. A Tá certo. corrente... Tirei até o print para não esquecer. Show. Excelente. Né? A corrente é a mesma, porque só tem um caminho em série, e a corrente é diferente paralela, porque eu tenho vários caminhos. Tá bom? E aí ela se divide. Mais alguma dúvida, pessoal? Sem dúvidas? Sim, já Diga, deu certo. deu certo, né? Mais alguém aí? Mais alguém tem mais alguma dúvida? Vamos fazer um resumão. Vamos fazer um resumão aqui no último slide. O que a gente aprendeu hoje. Vocês vão fazer o resumão. Olha só. Tá com... Ok, o PowerPoint parou. Voltou. Vocês vão fazer o resumão. O que a gente aprendeu hoje sobre série? O que a gente aprendeu? Vamos lá. Digam aí o que vocês aprenderam. A corrente, pessoal, é a mesma. Tensão diferente, beleza. Tá. Corrente elétrica é igual. Isso. Tensão diferente. E corrente igual. No certo? paralelo já é o contrário. Isso. No paralelo já é o contrário. Agora, tem uma exceção para a tensão diferente? Tem como a tensão ser igual? Tem, né? Qual é a exceção quando a tensão é igual? Se os resistores forem iguais.
Exato. Estou muito orgulhoso, viu? Muito bem. Qual é a exceção? Resistores iguais, tensões iguais. Essa é a exceção. Beleza? O que mais que a gente aprendeu? Basicamente é isso aí, né? Mas tem várias nuances que a gente foi vendo durante a aula. Beleza? A tensão entre cada resistor é justamente a. Não, deixa pra lá, fiquei triste agora. Que é isso? Ele tava falando direitinho e parou do nada. Pode dizer. É o dobro, não? Tá bom, Uma. a tensão entre a tensão entre o primeiro ponto e o último ponto é igual à soma das tensões de cada resistor. Desculpa. Pronto. Isso aí é justamente a tensão total, né? Igual à soma das tensões. Né? A tensão total é igual à soma das tensões dos resistores 1 mais 2 mais até quantos resistores tiverem, tá? Até N resistores, quantos vocês quiserem. A tensão total. Tá bom? Se você quiser até impressionar, mostrar para os seus pais, assim, você está estudando muito, você está ficando muito, muito grande, você pode até ter uma fórmula bonita de escrever isso aqui, ó. Você vai dizer o seguinte, pai ou mãe, ó, a tensão total em resistores em circuitos em série, bem seguro, certo? Você vai falar bem seguro. A tensão total é dada pela equação, que nada mais é do que o somatório, aí fala uma letra grega, um sigma gigante assim, de um valor I que varia entre 1 e N para o quê? VI. O que é que essa fórmula está dizendo, pessoal? Que o VI, justamente esse I aqui, é o índice que eu botei aqui, ó. Tá vendo? Vou dizer o seguinte, ó. Para uma tensão que tem índice I, a tensão total vai ser o somatório, ou seja, eu vou somar todos os Vs com os índices Is, variando de 1 até N. Ou seja, variando de 1, o somatório, até N. Fica bonito, né? VT é igual a isso aqui, ó. E aí eu passei por cima, né? Ficou bonito, não ficou, não? Essa é a fórmula fácil de ver. Essa é a fórmula difícil e bonita de mostrar. Tá bom? Se você quiser mostrar para alguém, aí usa essa. Se quiser só aprender, aí usa essa de cima. Beleza? Vou apagar essa de baixo, que é só passar a mostrar. Mas se vocês fizerem isso aí, o pai de vocês, eita, esse menino tá sabendo, viu? Essa menina tá se garantindo. De novo, outra coisa que a gente aprendeu. A tensão no circuito em série, ela é proporcional, aliás, ela é diretamente proporcional a quem, pessoal? A resistência. Lembra que a gente viu isso aqui? Se a resistência é o dobro da outra em série, ela vai pegar o dobro de tensão. Se ela é o triplo, ela vai pegar o triplo de tensão, quando comparada com a outra. Como é que eu falo isso, professor? Ora, você faz o seguinte, ó, a tensão em cima de das resistências do circuito em série, a tensão é diretamente proporcional à resistência. Ou seja, quanto maior a resistência, maior a tensão. Entendeu? Você vai chegar para aprender como é que você entende. Quanto maior a resistência, maior a tensão. Quando você for falar bonito, você fala assim, ó, a tensão é diretamente proporcional à resistência. Beleza, pessoal? O senhor tem uma forma melhor de escrever isso aqui? Tem, ó. Isso aqui é a mesma coisa de escrever assim, ó. V é proporcional, é um alfazinho, a resistência. É diretamente proporcional à resistência. Tá bom? E em paralelo? Opa, acabou os slides de novo. E em paralelo? Acabou porque eu só tenho um, né? Se tivesse ficado dois, tinha dois. E em paralelo?
O que a gente aprendeu? A resistência é inversamente proporcional à corrente elétrica. Isso. Inversamente proporcional. Muito bom. Eu vou deixar por último, né? Vamos fazer na mesma sequência para ficar organizado. O que a gente aprendeu aqui, ó. Se a série tem as tensões diferentes e a corrente igual, o paralelo tem as tensões iguais e as correntes diferentes. Pessoal, tem exceção? Tem dessa corrente diferente? Tem exceção? Tem exceção? Tem exceção? Tem como as correntes desse circuito em paralelo aqui, ó, serem iguais? Sim, se for igual. São iguais. Pronto. Se os resistores forem iguais, Igual então aquela lá as do minhas, 30. exatamente, as minhas correntes serão iguais. Entenda, ó, por exemplo, se eu tenho todos os resistores iguais aqui, vou supor, né, tenho 50 volts de alimentação. 50. Aí. Tenho 50. E eu tenho 50 resistores, todos iguais, eles vão ter as tensões iguais. Não quer dizer que seja igual a 50. Iguais entre si. Ou seja, se eu tenho 50 resistores aqui, cada um vai ter o quê? 1 volt, 1 volt, 1 volt, 1 volt, 1 volt. Porque quando eu somar, tem que dar 50. Mesma coisa em paralelo. Cadê esse aqui em paralelo? Se eu tenho 10 volts aqui e eu tenho 10 resistores, né? 10 resistores, o que é que eu vou ter aqui? Aí eu vou ter que fazer aqui a lei de Ohm, papapá, mas as correntes vão ser iguais. Mas não quer dizer que sejam iguais à corrente total que sai daqui. Elas são iguais entre si, que quando somadas, vai dar essa corrente total aqui. Tá bom? Beleza, pessoal? Ora, se cada um aqui tem 10 ohms, então a corrente em cima de cada um desses resistores é 1 ampere. 1 ampere. Por quê, professor? Ora, se a diferença de potencial é 10 volts, aqui, 10 a 0, e a resistência também é 10, V sobre R é igual aí, ó, 10 sobre 10, 1 ampere. 1 ampere aqui, 1 ampere aqui, 1 ampere em todos, e no último também, 1 ampere. Soma as 10 correntes de 1 ampere, dá quanto? 10 amperes, que é a corrente aqui do início. Certo? Então, tem essa exceção, que é quando os resistores são iguais, as correntes também vão ser iguais. Beleza. Beleza. Vou separar aqui. Qual foi o outro ponto que a gente analisou? Que a soma das tensões totais no circuito em série, a soma das tensões dos resistores vai dar a minha tensão total. No paralelo, o que é que você percebe? A Percebe que... soma das correntes é igual à corrente inicial, no caso. Exatamente. Aqui a soma das correntes aqui vai dar a corrente total. Porque nesse caso, em paralelo, são as correntes que se dividem, não a tensão. Certo? Tá aqui até o N. Tá certo? E no último ponto a gente fez a proporcionalidade, né? A tensão aqui é diretamente proporcional. Por quê? Porque se eu tenho o dobro de resistência, eu vou ter o dobro de tensão. Aqui no paralelo a gente viu que é o contrário. Né? A gente viu que elas são dessa maneira aqui, ó. A tensão, aliás, a corrente, ela é inversamente proporcional a quem, pessoal? A resistência. Porque quando eu tenho o dobro de resistência, eu tenho a metade da corrente. Eu tenho o triplo da resistência, eu vou ter um terço da corrente. Como é que eu posso escrever isso aqui?
mais bonitinho. A corrente é proporcional ao inverso da resistência. Percebe? A mesma coisa. Tá bom, pessoal? Tranquilo? 11 horas já. Está na hora de terminar nossa aula. Alguma dúvida aí pro final? O que vocês acharam? Tá tranquilo? Não, Eu achei legal, tá professor, sua aula. tranquilo. Massa. Certo? Eu vou tentar ver aqui umas questões para vocês ficarem quebrando a cabeça. Agora, capítulos da próxima aula, tá? Capítulos da próxima aula. A gente viu aqui, ó, um circuito todo em série, todo em paralelo e tudo mais. E o que é que acontece? O que é que acontece quando eu fizer isso aqui, ó? Um circuito qualquer, onde eu tenho aqui a minha fonte de tensão. Aí, de repente, ó, eu tenho resistores em série, misturado com resistores em paralelo. E aqui dentro do paralelo, ó, eu posso ter uma série, ó. Tá vendo, ó? E aí eu posso puxar daqui, ó, para cá, ó. Vou botar um último aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de associação mista. Mas só uma pergunta, professor. Naquele Tá? dali, naqueles primeiros dois resistores que o senhor botou, eles não vão ser em série, certo? Porque tem outro resistor saindo deles. Pronto, perfeito, exatamente. Quando eu estava desenhando, ele estava em série, né? Mas aí eu taquei esse aqui. Aí, como tem algo saindo do ponto em comum, esses dois aqui já não estão mais em série. Exatamente. E é isso que pega, sabe? Porque como é que a gente vai fazer isso aí? Eu já vou dar o spoiler, olha só. Série, transforma só em um, tá vendo? Ó? Esse vira só um resistor. Paralelo, ó. Pum. Aí vira só um resistorzão aqui, ó. Aí esse aqui, ó, em série com esse aqui, ó, vai virar só um resistor. Bem grandão aqui, ó. Tá vendo? Aí esse grandão vai estar em paralelo com esse aqui, ó. E vai estar em série com esses outros dois aqui, ó. Mas isso a gente vê na próxima aula. Certo? A gente vai começar a analisar dessa maneira. Ei, Dário, mas vai ser Tranquilo? usado o R aqui? Ou vai ser outro? Não, é o REC. Percebeu que eu fiz várias etapas? Então você pode subdividir em etapas. Você vai fazendo série paralelo, até chegar num circuito onde você tenha só uma fonte de tensão e uma resistência. E aí você resolve pelo quê? Pela lei de Ohm. Depois, a gente vai trabalhar com mais de uma fonte. Aí vai complicar um pouquinho. Vai aprender outros métodos. Método da superposição, método de Thevenin, método de Norton. E detalhe, tá? Eu estou adiantando isso aqui para vocês, mas esses métodos, galera, a gente, o pessoal normal, de escola normal, só aprende na faculdade, certo? Isso aí não tem no ensino médio, não. Mas é mais fácil, eu passo para vocês, porque vocês já chegam na faculdade sabendo tudo. Beleza? Chegar na faculdade tirando 10 logo. A hora já chega assim, já diga, professor, tirei na sua prova, eu posso fazer uma prova para o senhor? Ver se o senhor sabe mesmo. Tá certo, pessoal? Mais ou menos quantos Pessoal, cálculos vai ser feito só nessa aí? quantos cálculos vão ser feitos? O quê? Mais ou menos quantos cálculos vão ser feitos só nesse exemplo aí do senhor? Ah, não sei, depende muito. Nesse aqui, no caso, seria 1, 2, 3, 4, 5, até chegar num circuito com uma fonte e um resistor. Nesse caso, né? Mas depende muito dos casos. Tá bom? Vão lá, que eu estou tomando já a aula do outro professor. Eu vou parar a gravação aqui, tá certo? Depois eu vou mandar para o YouTube. Interromper.